Olá, Francisco, a falar-vos de troços. Portanto, um incidente importante na questão da guerra da Ucrânia. Os russos enviaram drones suicidas para o espaço aéreo da Polónia, que é um país da NATO, e esses drones, a maior parte, foram abatidos, alguns simplesmente caíram. Acontece com esta tecnologia, sobretudo se forem interceptados por sistemas de interferência eletrónica ou assim. Outros voltaram para a Ucrânia, que completaram a sua missão, mas falou-se inicialmente de 2 a 6, mas aparentemente cerca de 16 drones foram encontrados no espaço dentro da Polónia depois do incidente. Isto é uma escalada grande na guerra da Ucrânia e tem implicações interessantes, uma vez que, para começarmos a admitir a verdade, que a Rússia não fazia qualquer tensão de atacar a Polónia, nem nenhum país da NATO. Está neste momento a fazer um exercício com a Bielorrússia junto à fronteira com a Polónia e tem andado a construir novas bases militares junto à fronteira com a Finlândia. Tem uma zona bonita aqui. Mas, contudo, não nos devemos deixar iludir. A Rússia não tem capacidade de vencer na Ucrânia. A Rússia não vai vencer na Ucrânia e muito menos terá qualquer capacidade de enfrentar a NATO em si. Aliás, os drones que foram enviados foram rapidamente interceptados e destruídos por aeronaves da Polónia, da Holanda, dos Estados Unidos, creio, tudo comandado por aviões de controle aéreo italianos. Ou seja, uma ação multinacional que interceptou e destruiu estas pequenas aeronaves telecomandadas. A questão é, porque é que a Rússia iria fazer isto? Estive a ver vários vídeos, várias análises. Eu próprio tive uma reação emocional a isto, porque a resposta da NATO em geral foi bastante fraca. No momento foi bastante eficiente, foi bastante impressionante como é que estes drones foram interceptados e destruídos. Contudo, a resposta depois foi bastante anémica. Eu fiquei a pensar sobre o que é que isto queria dizer, se a NATO estaria simplesmente a ser fraca, a demonstrar fraqueza, até porque poucas horas depois um comboio ardeu na Lituânia. Pode ter sido coincidência, pode não ser. Sabemos que há forças, espiões russos que andam a fazer sabotagem por toda a Europa. Já aconteceu na Alemanha, na República Checa, na Inglaterra. Portanto, o que é que vamos tirar disto? Há uma coisa muito interessante, que é toda a estratégia do Putin de respeito à estratégia militar passa pelo terror, por aterrorizar os seus inimigos ao ponto de os obrigar a desistir. Foi aquilo que ele tem tentado fazer na Ucrânia. É a razão pela qual todas as noites, basicamente, lança centenas de drones sobre alvos civis. Vocês raramente ouvem falar de ataques a alvos militares. Acontecem, mas a Rússia em geral ataca alvos civis. E a razão, para além da mortandade, é aterrorizar os ucranianos de tal maneira que eles desistem da guerra. Não vai acontecer, porque um povo que está sob risco de ser oprimido e exterminado, ou menos culturalmente exterminado, não vai desistir de quem é. Para além disso, a Ucrânia está efetivamente a ganhar a guerra. Isso é outra coisa que é uma das grandes mentiras, a meu ver, ou uma das grandes falhas de entendimento que se espalham pelas redes sociais e pelos mídias, é esta ideia de que a Rússia está a avançar, a Rússia está a ganhar. Ora, segundo o próprio comandante Syrskyi, o general Syrskyi das Forças Armadas Ucranianas, e isto é colmatado por outras pessoas, analistas e leitura de mapas, e pela internet também há muita gente que faz este tipo de trabalhos com bastante qualidade e que vale a pena ver. Eu próprio faço parte de grupos de análise do que está a passar na Ucrânia, apesar de não ser tão ativo como era há um par de anos atrás. Mas a verdade é, analisando o que toda esta gente diz, no mês de agosto a Ucrânia avançou 5 vezes mais do que a Rússia. E é importante ter isto em mente. Os russos avançaram ao longo do verão, junho, julho, início de agosto, mas depois os contra-ataques ucranianos basicamente
destruíram todos estes avanços. Ok? Tanto em Pokrovsk, que tem sido o grande foco dos combates nos últimos meses, mas também em Sumy, em Kharkiv e em Liman. Apesar de em Liman estar a desenvolver neste momento uma situação um bocado crítica para os ucranianos, mas vamos ver se eles reagem como reagiram em Pokrovsk. Vou relembrar-vos, antes de voltarmos à questão da Polónia, vou-vos relembrar que em Pokrovsk os russos fizeram um avanço de 20 km. Eu próprio perguntei-me, dados alguns problemas que o exército ucraniano tem, porque tem problemas com todos os exércitos, sobretudo em situação de guerra, perguntei-me se isto não seria uma crise incontornável para a Ucrânia. A resposta da Ucrânia foi incrivelmente musculada. E isto porque, não só porque enviaram as melhores unidades, mas porque a Rússia continua a fazer, aliás, agora há uma transição na Rússia, mas em geral a Rússia faz aquilo que se chama ondas humanas. Não é aquilo que vemos nos filmes, vão 1000 gajos a avançar pelo terreno e depois são mortos a tiro, ou assim, mas vão enviando pequenas equipas de 3 e 4 pessoas que se infiltram nas linhas inimigas, muitas vezes sem apoio de veículos, às vezes com motas e buggies, se tiverem sorte. E com este tipo de ataques conseguimos um avanço enorme em Pokrovsk, mas o problema é que estes ataques incorrem muitas baixas. Aliás, só este ano 300 a 400 mil russos foram mortos ou feridos na Ucrânia. Cerca de 200 mil mortos, porque a taxa de feridos para mortos no exército russo é mais ou menos a mesma. Normalmente é 2 para 3, no caso da Ucrânia é 10 para 1. Ou seja, se a Ucrânia tiver 100 mil baixas, só 10 mil é que serão mortos. Na Rússia, pelo mesmo número de baixas, 50 mil seriam mortos. Vamos ver a diferença nos tratamentos e no apoio aos feridos que ambos os exércitos têm. Em todo o caso, voltando onde eu estava, o que se passa é que estas táticas russas implicam muitas baixas. Não havendo baixa, não há consolidação. Isto é muito importante no que diz respeito à estratégia militar, que é, quando nós avançamos com as nossas tropas, imagina isto como se fosse um videojogo, não é? Avançamos com as nossas tropas, não é? Avançamos pelo mapa, na direção do inimigo, mas só temos tropas na linha da frente, ok? Porque à medida que vamos tendo baixas, nós não conseguimos deixar ninguém para trás para defender o terreno que ocupamos. Estamos simplesmente avançando com as tropas. Se o inimigo resolver evitar as nossas tropas e vier por trás, nós não temos ninguém para proteger aquele terreno. E é o que se passa com a Rússia. A taxa de baixas que tem sofrido ao longo destes anos tem sido tão grande que não deixa nenhuma tropa para consolidar o terreno que eles ocupam, sobretudo em zonas de grande confronto, como é o caso de Pokrovsk. Então os ucranianos têm andado basicamente a atacar pelos flancos e envolveram este avanço russo. Há quem fale cerca de 3 mil soldados russos neste momento envolvidos pelos ucranianos. Vamos ver o que é que acontece aí, porque ainda há espaço para eles poderem fugir. Como avançaram aos bocadinhos, também podem recuar aos bocadinhos. Mas a verdade é que a tentativa russa de ter um avanço em Pokrovsk falhou miseravelmente e está-se rapidamente transformando num desastre para os russos. É neste contexto que entra então a intervenção na Polónia. Ora, a Ucrânia tem menos gente que a Rússia, um país de 40 milhões para um país de 140 milhões, eu acho, ou 200 milhões. E tem menos, historicamente tem menos material do que a Rússia. A Rússia tem recorrido ao arsenal soviético, já quase tudo acabou. A Rússia perdeu tanto material nos últimos anos que já não tem quase nada, mas continua a atacar porque não pode parar de atacar. Isso remete-nos para outra questão, que é a questão do porquê da guerra continuar se a Rússia está efetivamente acabada. Neste momento, um terço da capacidade, os ataques dos ucranianos têm feito em resposta aos ataques russos, um terço da capacidade de refinamento de combustíveis russa desapareceu, o que quer dizer que já não há combustível, inclusive em Moscou. Isto é terrível. Isto significa o possível findar da capacidade russa para sequer existir. A prazo, não é agora, mas daqui a um ou 2 anos, nem sequer vai dar para fazer logística para supermercados e nada do género. Tudo vai existir para as Forças Armadas e quem morrer de fome pelo caminho temos pena. Ou seja, a Ucrânia passou desta nação quase incapaz de se defender, mas a fazê-lo com muita garra, para uma das nações mais bem equipadas militarmente do mundo.
Mas esse armamento, esse rearmamento ucraniano, surgiu por causa da... O material foi vendido e doado pelos aliados ocidentais e alguns países asiáticos. Com isto, o que é que temos então? O que temos é que, enquanto este material for para a Ucrânia, a Rússia vai continuar a ter mais baixas, vai continuar a falhar cada vez mais os seus ataques. Lembremos, na invasão inicial, em 2022, a Rússia quase ocupou metade da Ucrânia. Neste momento, estão-se a agarrar a menos de 20% e, como eu disse, inclusive a perder uma grande porcentagem dos avanços que têm tido. Portanto, neste patamar, o que é que a Rússia precisa de fazer? A Rússia precisa de parar o envio de material militar para a Ucrânia. Podemos, como fizeram também no início da guerra, tentar atacar Lviv e outras cidades por onde passava este material, e tiveram alguns sucessos no início da guerra a atacar postos de munições, a atacar postos de combustível, etc. Mas os ucranianos ficaram muito melhores a proteger a sua logística. Ou seja, neste momento é quase impossível atacar as armas antes de elas chegarem à linha da frente, uma vez que os ucranianos são tão bons a disfarçar os seus movimentos. Então, qual é que é a alternativa? É ir mais para trás. Mal conseguem destruir o armamento ucraniano na linha da frente, não conseguem destruir na linha de abastecimento, então vamos atacar os fornecedores. Ora, a Rússia nunca vai atacar a NATO. Isto é um ponto estabelecido. Só se alguém nas Forças Armadas Russas ficar completamente maluco. Porque a verdade é, se contra a Ucrânia, um aliado da NATO, não é um país da NATO, um aliado da NATO, a Rússia basicamente tem sido miserável, contra a NATO a guerra possivelmente acabaria em poucas semanas. Isto porque a capacidade e poder de fogo dos países da NATO combinados é de tal modo avassaladora que não havia maneira nenhuma da Rússia resistir, sobretudo enfraquecida como está agora. Mas o problema dos países da NATO, também são grande vantagem, mas tem muitos problemas, é que são democracias. Os Estados Unidos parece que estão a perder-se esse caminho. A Hungria, definitivamente, não é uma democracia neste momento, mas em geral são democracias. E países democráticos vivem da opinião do povo. O povo é facilmente assustado. A maior parte, há pessoas, como possivelmente quem está a ver este vídeo, que têm alguma noção de geopolítica, alguma noção de geoestratégia e percebem que às vezes mostrar o peito é só mostrar o peito. A maior parte das pessoas não tem essa noção. Se para um polaco normal ver drones inimigos entrar em espaço aéreo polaco é assustador. O que é que poderá acontecer com base nisso? É haver este pânico entre a população e, portanto, o que vai acontecer é que os governos podem reagir a esse medo e a guardar mais material militar para si próprios, material esse possivelmente estaria preparado para ser enviado para a Ucrânia. Ou seja, como não conseguem destruir o material na linha da frente, não conseguem destruir o material quando é transportado, então vão evitar sequer que o material chegue aos ucranianos. E houve conversas sobre isto. Vários países que se ofereceram para enviar material para a defesa aérea da Polónia, material esse que ia ser muito mais bem empregue na Ucrânia. Ainda por cima, material de defesa aérea que é tão importante para os ucranianos, uma vez que mais uma vez os russos vão tentar matar os ucranianos ao frio este inverno. Isto é o que eu vi em algumas análises, porque já ouvi falar de que a Rússia teria a tentar testar a NATO, teria a tentar ver se a NATO respondia, esse tipo de coisas. A Rússia sabe o que é que a NATO vai fazer. Nada. Por dois motivos. Primeiro, porque a Rússia nunca vai fazer um ataque direto. Pode mandar uns drones ser abatidos, mas, não vai, mas os drones que foram enviados, inclusive, eram drones de engodo. Eram os drones que são usados para serem abatidos no lugar dos verdadeiros drones de ataque. Ou seja, não havia munições em nenhum deles. Para tornar a situação ainda mais desdentada. Ou seja, a Rússia não vai atacar a NATO porque a Rússia sabe que não resiste.
Se a NATO ataca a Rússia, acabou. Há a questão das bombas atómicas, mas a verdade é os países da NATO têm capacidade de defesa contra mísseis nucleares. Os Patriot na Ucrânia têm destruído facilmente mísseis balísticos. Ou seja, esse não é o problema. Mesmo que uma bomba nuclear passe e vai fazer estragos horríveis e vão demorar anos e décadas a recuperar, mas a Rússia vai ficar bem pior. Ou seja, não há nenhuma necessidade, nenhuma vantagem no Rússia atacar a NATO. A NATO em si nunca vai atacar a Rússia. A NATO não vai atacar ninguém, a menos que esse alguém tenha zero capacidade de responder. Veja o que aconteceu na Líbia. A NATO atacou a Líbia, porque a Líbia tinha zero capacidade de responder e estava em guerra civil. Portanto, a NATO agiu para apoiar uma das fações da guerra civil. Foi que ganhou, mas depois houve mais complicações e a Líbia continua em guerra civil. Mas isso é... Podemos falar disso outra altura, se quiserem, comentem em baixo e digam se querem que eu fale sobre a Líbia. Portanto, há essa situação. A NATO nunca vai atacar. Apesar de toda a conversa da Rússia de que atacou a Ucrânia para a Ucrânia não entrar na NATO, porque depois a NATO ia atacar a Rússia, como disse, países democráticos. E como cidadão democrático, a última coisa que o cidadão democrático quer é uma guerra, porque a guerra cria instabilidade, cria aumento de preços, cria aumento de tudo e ninguém quer aumento de coisa nenhuma. O NATO nunca vai atacar, só vai responder se for atacado de um modo que seja impossível disfarçar. Veja-se que os drones russos na Polónia não levaram uma resposta militar da NATO. Nem vão levar. Só se agora a Rússia lançasse alguns drones que caíssem em Varsóvia, aí não havia nada a fazer. Tinha que haver um ataque, senão no dia seguinte viriam mais drones para Varsóvia. Mas em geral a Rússia não vai fazer nada disso e a NATO não vai atacar a Rússia. Contudo, a NATO continua a enviar armas para a Ucrânia. E a Rússia quer que isso pare. Para ter uma pequena hipótese de ganhar esta guerra, mas como eu já disse, não a vai ganhar. Até porque neste momento uma boa percentagem, acho que já vai em metade do equipamento ucraniano é fabricado na Ucrânia. Mesmo equipamento estrangeiro fabricado na Ucrânia. Ou seja, quanto mais tempo esta guerra durar, mais vantagem a Ucrânia terá no terreno. Por outro lado, à Rússia também interessa que a guerra dure, porque a única saída que a Rússia tem nesta guerra é perdendo. A Rússia não vai ganhar. Como a única saída é perder, isso significa que o Putin vai sair de poder. Possivelmente levar um tiro atrás da orelha. E o Putin não quer morrer. O Putin quer continuar no poder para sempre. Até teve aquela conversa sobre imortalidade com o Xi Jinping quando foi à China, que é completamente insano. Mas foi uma conversa sobre imortalidade. Putin não quer morrer. E para quem tem medo das bombas atómicas, é por isso que o Putin nunca vai usar bombas atómicas. Porque se usar bombas atómicas no Ocidente, o Ocidente vai responder com as suas próprias bombas atómicas, nem que sejam só os franceses. E isso poderá ser a morte do Putin. Se ele estiver num bunker, ouçam. Também já ouvi dizer essa. O Putin não tem medo porque está num bunker protegido. Se eu explodir com as entradas do bunker, quem está lá dentro vai morrer eventualmente. E vejam que isso acontece. A guerra entre a Índia e o Paquistão, a Índia ganhou decisivamente. E é outra questão que eu acho muito engraçada nas redes sociais, que é que se fala que não se sabe se o Paquistão terá ganho a guerra contra a Índia. Não, o Paquistão perdeu. O Paquistão neste momento não tem bombas atómicas, estão todas baixo de terra. Porque o bunker onde elas estavam guardadas, os indianos explodiram com as entradas todas. E não há maneira de tirar lá as bombas atómicas neste momento. Portanto, o Paquistão está sem bombas atómicas, mesmo que a China, entretanto, tinha enviado mais algumas. O que eu quero dizer com isto é: um bunker não é proteção. Se o outro país tiver capacidade de ataque, vai neutralizar o bunker. Se há uma guerra nuclear, os líderes estão perdidos, porque vão ser alvos prioritários. Ou seja, ninguém vai fazer uma guerra nuclear. Nem a Rússia, nem o NATO se vão atacar um ao outro. Tudo o que interessa à Rússia é evitar que a Ucrânia fique com armas. E isso é tudo. Não vale a pena ter pânico com isto. Tenho mais medo de ataques cibernéticos da Rússia do que qualquer ataque militar da Rússia contra a NATO. Por isso, sem pânicos, foi bom voltar a falar com vocês.
Devemos falar mais tarde. Deixem um like, deixem um comentário, quero muito saber as vossas opiniões. Digam qualquer coisa. Até à próxima.